E contando uma história bem legal também da época do América, em 2011, quando a gente subiu ao profissional, a gente tinha contrato ainda de juniores, né? E aí a gente passou ali o final do Campeonato Mineiro, todo o início do Campeonato Brasileiro também, a gente ali com contrato de juniores, mas atuando no profissional. E aí quando o Antônio Lopes chegou, a gente teve uma sequência ali de 5 ou 6 jogos, titular, jogando uma Série A de Brasileiro, ganhando ali seus R$700 mensais com o contrato de juniores. E aí tem uma história muito boa, que aí foi quando, de fato, na época eu fechei com um grupo de empresários de São Paulo. Eles me levaram lá em São Paulo, me colocaram no carro, me levaram, de fato, um dia no CT do Santos. A gente foi lá no Rei Pelé, a gente conheceu. Nesse dia eu até reencontrei o Danilo lá. A gente estava tudo mais ou menos, né, apalavrado também com os empresários, com o clube. E aí a gente retornou. Nosso contrato com a América estava acabando, porque era meu primeiro contrato de juniores ali com 16 anos. E eu já estava fazendo 18 para 19 em agosto, no meio do ano. Então era o contrato também já se encerrando. Eu me lembro até hoje, no primeiro dia que eu cheguei no CT, eu encontrei com o Salum. Não sei como, né, mas é o Salum, ele sabe de tudo. Ele bateu na mesa e falou assim: pô, China, e aí? Escutou muita mentira lá em São Paulo? Foi bem legal. Só que aí, logo em seguida, a gente começou a falar da nossa renovação na América, né? Na época era até com o Alexandre Matos, um cara também que eu sou, grato pro resto da vida. É um cara que tratava a gente da base com um apreço e com um carinho enorme, né? Eu me lembro que a gente fez ainda, quando a gente renovou o contrato, ele acreditava tanto no nosso potencial que ele chegou a colocar no nosso contrato profissional uma promoção de dobra de valores caso a gente pegasse a seleção brasileira daquele ano, de 2011. Isso pra gente demonstrou que, de fato, né, o diretor de futebol acreditava numa possível convocação e tudo. E antes da gente fazer essa renovação, é importante lembrar que a gente teve um pré-contrato assinado, né, com o Braga lá de Portugal, que hoje o Mateusão tá lá. A gente, de fato, quando foi em São Paulo, eles trouxeram, de fato, essas duas propostas pra gente. Uma delas era essa do Braga de Portugal, que, de fato, foi aonde a gente se identificou mais. Então, a gente tinha ali um pré-contrato já todo encaminhado, tudo certo. E aí, a gente foi tratar tudo isso, né, com o América. Só que, infelizmente, o América não achou interessante naquele momento. Do mesmo jeito que fez com o Matheus, né, vamos relutar 2 anos depois. Tinha acontecido com o China 2 anos antes. Então, a gente está falando de 2011, a gente está falando de 13 anos atrás, então já tem bastante tempo. Não me lembro muito bem, assim, de números, assim, o que o América receberia e o que o China receberia, mas, assim, eu acho que o negócio em si já valeria muito a pena, né? O América fazendo um negócio internacional, com um clube grande em Portugal, então valeria muito mais a pena, né, essa abertura de mercado. Eu me lembro que tinha até uma intercorrência que me parece que o Alexandre queria, mas aí o Salum não queria, porque a gente ainda não tinha jogado de fato bons números no profissional, e o Salum queria isso porque via também no potencial na gente. Só que aí foi legal, porque assim, mediante essas duas propostas, essas duas coisas que apareceram para o China, a gente sentou de fato com o Salum, me lembro bem, a gente fez ali 4, 5, 6 reuniões pra gente, de fato, né, fechar a renovação do meu contrato com o América. E foi uma renovação, assim, que pra época eu considero uma renovação difícil de acontecer, né, porque a gente estava falando de um salário ali que a gente recebia R$700 mensais e a gente conseguiu, sei lá, quase 15 vezes mais daquele valor, que era uma questão quase impossível, né, de acontecer no América. E isso foi mais levado em consideração 3 meses depois, quando o Caleb, não sei se vocês lembram, tinha subido ao profissional com a gente, tentou fazer a renovação dele nos mesmos termos que foi a renovação do China, e infelizmente ele não conseguiu. E aí, por um desses motivos também, ele foi desligado, né, não renovou no América e seguiu os caminhos também fora do clube. Então essa história aí de São Paulo, Santos, Braga, Salum, Alexandre Matos, China, foi uma história bem legal aí que eu levo pra todo lado aí. É uma história que eu vou guardar pra sempre aí com muito carinho.